Olha, pessoal, está começando hoje uma conferência, o tema Anjos e Demônios. Como nós precisamos aprender, saber, conhecer, não é? Isso é muito saudável. Um dos encargos dessa igreja é preocupar com o ensino. Então, o pastor vai estar conosco aqui hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite e segunda à noite. Glória a Deus. Por favor, vamos aplaudi-lo. Ele esteve conosco ano passado, foi muito bom. E a nossa expectativa é essa também. Amém. Deus te abençoe. Bem-vindo. Amém. Muito obrigado, muito boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor. É um grande prazer estar aqui com os irmãos novamente. O ano passado eu vim ministrar um estudo de escatologia, o estudo sobre o fim dos tempos, sobre as profecias, e fiquei muito feliz quando no começo do ano o pastor Cláudio entrou em contato comigo, me convidando novamente aqui para mais um congresso, e aí nós acertamos esse tema de anjos e demônios, e é um tema muito relevante para a igreja e particularmente desafiador. Por quê? Eu diria que dos principais assuntos da teologia, anjos e demônios é um assunto que mais tem especulações e referências ou até ensinos de fontes extrabíblicas. Quando o pastor Rafael foi me buscar ali no aeroporto, nós voltamos conversando sobre isso, e eu comentei com ele que o livro Anjos, Demônios e Igreja foi o meu quarto livro, da coleção Teologia Fácil, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, e ele foi particularmente desafiador nesse aspecto, de conseguir falar o máximo possível sobre anjos e sobre demônios, mas exclusivamente com referências da própria Bíblia. Conseguir sintetizar tudo que a Bíblia fala relacionado a anjos e a demônios apenas com fontes bíblicas. Porque se vocês forem ver, estudos sobre anjos e sobre demônios tem muitas referências, por exemplo, de livros extra-bíblicos, livros apócrifos, de tradição católica, que muitas vezes não é apoiado em nenhum livro, nem da Bíblia, nem de livros apócrifos. Existem referências, por exemplo, espíritas, kardecistas, referências de nova era, até referências do islamismo, por exemplo, fala sobre anjos e sobre demônios. Mas o objetivo aqui nesse congresso, nessas sessões que nós teremos, é justamente para que eu possa passar para os irmãos, de uma forma bem sintetizada, tudo o que a Bíblia ensina a respeito de anjos e de demônios. E vocês vão ver que, assim, a gente gostaria que falasse mais, Muitas vezes a gente fica, assim, curioso, por exemplo, de saber quantos arcanjos existem e quem são todos os arcanjos, quais são os nomes deles. A Bíblia não fala, todos, Então, onde a Bíblia não fala, a gente tem que humildemente se calar e dizer, aqui a Bíblia não fala. A Bíblia fala até aqui, daqui para frente o Senhor não quis nos revelar. E nós não podemos ficar nos pautando em fontes extra-bíblicas, porque elas não são confiáveis, não são inspiradas nem infalíveis para o nosso ensino. Então, hoje, eu vou começar falando com vocês sobre anjos, Então, hoje e amanhã de manhã será sobre anjos, depois domingo à noite e segunda-feira será sobre demônios. Fica dividido dessa forma o estudo. Deixa eu ver, acho que acabou pulando aqui um pedacinho isso. Só relembrando para os irmãos, eu sou autor da coleção Teologia Fácil, formada por 4 volumes, são esses livros que vocês estão vendo. Volume 1, Entenda a Trindade, onde eu trato todos os assuntos relacionados a Pai, Filho, Espírito Santo e doutrina da Trindade. Volume 2, Homem, Pecado e Salvação, onde eu faço um estudo completo da antropologia bíblica, que é o estudo sobre o ser humano, doutrina do pecado e doutrina da salvação também. Volume 3, Manual Prático de Escatologia, que foi o do estudo que vocês tiveram no passado.
E os estudos de hoje eu estou tirando de partes do volume 4, Anjos, Demônios e Igreja. Então, ele trata essas 3 sessões, esses 3 assuntos. Primeiro estudo sobre anjos, depois sobre demônios e depois um estudo completo sobre a igreja. Então, essa primeira e segunda partes do volume 4 são as que eu vou tratar com vocês nessas sessões. Eu trouxe alguns exemplares de cada um desses 4 livros, mais do Anjos, Demônios e Igreja, que é o assunto daqui, e dos outros eu trouxe acho que 5 de cada um. Então, se você não adquiriu da outra vez que eu vim aqui e se interessar, eu estarei ali à disposição na entrada. A minha esposa também, a Flaviana, está ali já cuidando ali da mesinha e atendendo vocês. Quem estava aqui presente nos estudos de escatologia que eu ministrei ano passado? Uma boa parte aqui dos irmãos, Glória a Deus. Então, não sei se vocês vão se lembrar, eu falei que eu sou casado com uma mineira, com uma conterrânea aqui de vocês. Da outra vez eu vim sozinho, mas hoje, nessa sessão aqui, nesse congresso todo, o pastor Cláudio me abençoou de poder trazer a minha esposa também. Agora a minha esposa está aqui me acompanhando, Muito obrigado. Então, vamos lá. Eu quero falar primeiro sobre o misticismo que envolve anjos e demônios. Como eu já disse, é um assunto que as pessoas se pautam muito de fontes extra-bíblicas, de tradições, de doutrinas de outras religiões, até não cristãs, como o Islã, por exemplo. E nós poderíamos separar aqui em pelo menos 4 grupos de pessoas que têm 4 tipos de reações diferentes a respeito dos anjos e dos demônios, ou diria de posturas diferentes. Então, a primeira delas é aquela que eu posso chamar de um ateu prático, ou até poderia chamar de angelofóbico, vamos dizer assim. É aquele que nega totalmente a existência de anjos e demônios, essas coisas não existem, são invenções, e, por conta disso, ele não acredita em nenhum tipo de influência, nem negativa por parte dos demônios, nem positiva por parte dos anjos. Então, ele está num extremo. Saindo um pouquinho desse extremo, nós temos aqui aquela pessoa que é o ateu prático, vamos dizer assim. Ele acredita na existência de anjos e de demônios, mas ele entende que são seres totalmente separados dessa esfera da criação e que não tem nenhuma influência e nenhuma atuação aqui e não influenciam em absolutamente nada e não agem em nada aqui, nessa esfera, nessa nossa dimensão aqui material. E por isso também ignoram totalmente as influências do inimigo no campo dos demônios, e também até o tipo de ajuda e proteção e provisão que Deus pode enviar por meio de anjos, que é o que nós vamos ver também. E essa pessoa, ela fica de guarda baixa, porque se ela não acredita que o inimigo tem força, ela vai subestimar o inimigo e muitas vezes pode ser pega de surpresa. Então, isso é uma coisa importante a ser observada. Já aqui mais para o centro, nós temos aquela pessoa que tem uma posição equilibrada, mas eu vou deixar ela por último. Vamos falar aqui no outro extremo. É aquela pessoa que eu chamo de o angelomaníaco. É aquela pessoa que vê anjo e vê demônio em tudo, Então, ela passa no posto de gasolina para abastecer, a gasolina aumentou, ele já fala, tem demônio nessa bomba aí da gasolina. Olha aí, a gasolina está contando menos, Então, assim, tudo é demônio, eu estou andando na rua, estou correndo, tinha um pedacinho quebrado na calçada e eu tropecei. Foi o demônio que me deu uma rasteira, tentou me derrubar, mas eu não caí, Já coisa desse tipo. Ou aquele que em tudo vê o anjo, fica vendo o anjo voando na igreja, em todo lugar, anjo acompanhando no serviço, e em tantas outras coisas, não que não estejam presentes, mas se são visíveis o tempo todo ou não é outra história, Então, a gente vai ver isso no decorrer desses estudos aqui. Então, também não é saudável esse exagero. E qual é a posição bíblica, a posição correta? Esse meio termo aqui, esse ponto equilibrado, em que nós devemos reconhecer a existência dos anjos, a existência dos demônios, que os anjos atuam sim a serviço de Deus e seguindo as ordens de Deus
para nos ajudar, atuar positivamente para a igreja, para os santos, em vários aspectos. Da mesma forma, existem os demônios, e como forças das trevas lideradas pelo inimigo, também vão atuar buscando agir de forma negativa contra, principalmente, os santos de Deus. E peço a licença aqui para fazer uma citação extra-bíblica, mas creio que tem a sua aplicação aqui. Existe um livro escrito por um chinês há muitos séculos atrás, chamado Sun Tzu, e esse livro se chama A Arte da Guerra. E ele, na época que foi escrito de forma literal, como ter estratégias de guerra, de batalha, em confrontos literais com exércitos inimigos. Mas, nos últimos 100 anos, muitos empresários e líderes, influenciadores, têm lido esse livro para observar conceitos como metáforas, né, para entender conceitos ali que podem ser aplicados de forma metafórica. E eu quero trazer uma frase desse livro que eu creio que sintetiza muito essa ideia. Ele diz assim: se você ou conhece a si mesmo, ou conhece muito bem o seu inimigo, você tem 50% de chance de vitória. Se você conhece muito bem, tanto a si mesmo, quanto o seu inimigo, a sua vitória é quase certa. Mas, se você não conhece nem a si mesmo, nem o seu inimigo, a sua derrota é praticamente certa. E aqui a importância de conhecer os anjos, os demônios e a influência que eles podem ter espiritual em nossa vida. Porque para poder lutarmos contra o inimigo de forma eficiente e satisfatória, a primeira coisa é conhecer o inimigo e não subestimar a capacidade do inimigo de atuação em alguns aspectos. Por isso a importância desse estudo, para que nós possamos estar armados. Não é à toa que lá em Efésios 6, Paulo fala: revistam-se de toda a armadura de Deus. O que ele fala? Que com o escudo da fé, nós podemos nos defender das flechas inflamadas do maligno. Então, o maligno vai atirar flechas contra nós. E nós temos que estar prontos para nos defender delas. Amém? Vamos prosseguindo. Então, hoje, sobre os anjos. Eu quero começar falando pela definição de termos. Nos originais, hebraico do Antigo Testamento e grego do Novo, você encontrará duas palavras que normalmente são traduzidas por anjos. O termo ali no hebraico do Antigo Testamento é malach. E o termo do grego do Novo Testamento é angelos. Tá? Então, são essas duas palavras traduzidas por anjo. Mas, no seu sentido primário, essa palavra pode ser traduzida como mensageiro. Um mensageiro de Deus, um enviado de Deus para trazer uma mensagem. E por que a importância disso? Se a palavra significa mensageiro, nem sempre ela irá se referir apenas a seres celestiais, apenas a seres espirituais. Alguns textos bíblicos usam a palavra ângelos, aqui no caso, porque é Novo Testamento, para se referir a homens, principalmente pastores de igrejas, pastores, líderes, porque eles são os encarregados de trazer a mensagem de Deus para aquela comunidade local. Então, eu coloquei aqui duas referências bíblicas, onde a palavra anjo é usada para se referir a mensageiros humanos, no caso ali o pastor da igreja. Veja aqui, Apocalipse 1, verso 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7, aqui no original grego, ângelos. Então podemos traduzir como os 7 mensageiros das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Né? Então, se você fosse aplicar aqui como seres espirituais, faz algum sentido Jesus ter que aparecer para o apóstolo João, numa visão na ilha de Pátimos, e mandar ele escrever num livro o que ele vê na visão, para depois entregar esse livro para anjos?
Não era muito mais fácil chamar os anjos ali que já estão no céu, na sala do trono, e falar diretamente com eles o que tinha que ser falado? Não faz sentido nenhum, né? Se fossem seres espirituais, porque justamente nesse caso não é. Tá? Nesse caso aqui são os 7 pastores das 7 igrejas ali que ficavam nas 7 cidades da província da Ásia Menor, lideradas por Éfeso, que inclusive, até antes de ser preso, o apóstolo João era o pastor de Éfeso. E como Éfeso era a capital da província da Ásia Menor, ela liderava sobre toda a região, e o apóstolo João atuava como uma espécie de bispo ali. Todos os demais pastores, inclusive, foram ordenados por ele debaixo do crivo e da concordância dele. Tá? Alguns desses pastores a gente sabe até quem são. Por exemplo, o pastor da igreja de Esmirna, nessa época, era Policarpo. Se você for pesquisar na patrística, nos pais da igreja, Policarpo foi um discípulo direto de João e ele era o pastor de Esmirna nessa época. Então, a gente até conhece um dos destinatários originais do livro de Apocalipse. Tá? E a outra referência aqui, 1 Coríntios 11:10, diz assim: por essa razão e por causa dos anjos, dos mensageiros, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Está falando ali naquele contexto específico de Corinto sobre a questão do véu. Mas qual é o princípio ali do texto? Era falando ali para a igreja de Corinto naquela época, olha, não se vistam de forma muito chamativa, muito sedutora, para acabar não distraindo, não tirando do foco os homens da igreja, principalmente os pastores, os mensageiros, os encarregados do ministério. Tá? Esse é o foco dessa mensagem aqui de 1 Coríntios 11. Então, também tem outras pessoas ali que falam que as mulheres ali estavam tentando os anjos. Vocês vão ver que isso não faz sentido nenhum. Anjos são seres assexuados, eles não são nem homem nem mulher. Eu vou falar isso daqui a pouco. Então, não faz sentido dizer que estava atiçando desejos carnais em anjos, até porque os anjos não têm carne, são seres espirituais. Tá? Vamos prosseguir aqui. Então, qual é a origem dos anjos? De onde vieram os anjos? Os anjos, assim como todos os seres, foram criados por Deus. Como nós sabemos isso? Veja o Salmo 33, verso 6, que diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito de sua boca. Então, vocês vão ver que muitas vezes a Bíblia se utiliza essa expressão, exércitos dos céus, para se referir ao coletivo de anjos, ao grupo total de anjos criados. Também, muitas vezes, a Bíblia vai se utilizar da simbologia de estrelas para se referir a anjos. Por exemplo, Apocalipse 12 diz que o dragão, que é Satanás, com a sua cauda derrubou 1/3 das estrelas do céu. Alguém está falando de estrelas literais? Não, está falando dos anjos. Tá? Então, muitas vezes os textos bíblicos também se usam de simbologias para se referir aos anjos, principalmente essas simbologias de estrelas. E nós temos que analisar muito bem o texto, porque algumas vezes ele está falando de estrelas de verdade, corpos celestes, né? E outras está usando a simbologia de estrela para se referir a seres espirituais. Também o Salmo 148, versos 1 a 5, coloquei apenas um trecho aqui, diz assim: aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem todos eles o nome do Senhor. Agora olha o final, pois ordenou e eles foram criados. Então aqui, além de explicar que Deus criou os anjos, também fala como os criou, pela sua palavra. Ele ordenou e, pelo poder da sua palavra, trouxe à existência os anjos. Então, assim como pela palavra Deus criou este mundo material, os céus e a terra e tudo o que neles há, também pela sua palavra Deus criou os anjos. Então, o primeiro ponto é isso. Os anjos são criaturas de Deus, são seres que foram criados por Deus. O próximo ponto é, mas quando foram criados? Se eles foram criados por Deus, quando foi isso? Foi antes de fazer a terra? Foi junto com essa criação aqui física? Foi depois? Como nós podemos achar na Bíblia o momento da criação dos anjos?
Olha o que o livro de Jó, capítulo 38, versos 4 a 7, vai nos dizer. Deus aqui falando com Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? Agora olha esse finalzinho. E quem colocou sua pedra de esquina, sua pedra angular, né, seu fundamento, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Então aqui nós temos uma informação importante. Aqui o próprio Deus disse para Jó que enquanto Deus estava criando esse mundo, os anjos estavam cantando. Ou seja, os anjos já existiam antes da criação desse mundo material. Porque enquanto Deus estava no processo de criação desse mundo espiritual, os anjos já material, os anjos já estavam cantando, louvando a Deus. Então nós temos que entender que a criação narrada ali em Gênesis 1, e aí eu preciso até puxar um outro assunto primeiro, porque a nossa mentalidade, e isso para o entendimento bíblico é ruim, acaba atrapalhando, é saturada de cultura greco-romana, ou cultura grega, posso chamar assim de forma mais simples. O que significa isso? Se eu der para você um texto, numa folha escrito, com 3 parágrafos, e não te falar nada, e disser assim, leia e me diga o que aconteceu primeiro, o que aconteceu no meio, o que aconteceu no final. Você instintivamente vai me dizer que o que está no primeiro parágrafo aconteceu antes, o que está no segundo aconteceu no meio, e o que está no terceiro aconteceu por último. Correto? Não é isso que instintivamente nós fazemos? Mas esse conceito de organizar a sequência de um texto de forma cronológica é o conceito grego. Os gregos incutiram esse modelo de organizar por cronologia. Mas todo o Antigo Testamento da Bíblia e partes do Novo não foram escritos com mentalidade grega e nem com um modelo de cultura grega, de interpretação grego. A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, foi escrito com mentalidade hebraica. Então ele segue o modelo hebraico. E qual é o modelo hebraico? Ele organiza os assuntos na sequência do texto por temas. Ele não está muito preocupado com cronologia. Ele vai entrar num tema, tratar um assunto inteiro. Quando ele termina esse assunto, ele começa outro assunto. E aí, esse segundo assunto pode ter partes que cronologicamente são intercaladas, ou até vêm antes desse assunto que foi abordado previamente. Essa é a mentalidade hebraica. Ela está preocupada em tratar um assunto de cada vez, não está preocupada com linha do tempo. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. O final de Gênesis 1, Deus diz assim, Deus criou o homem, né, criou Adão, a raça humana, macho e fêmea os criou. Está lá, Gênesis 1, 28, certo? Então, em Gênesis 1, Deus já tinha criado homem e mulher. Aí nós vamos para Gênesis 2, o texto diz assim, viu Deus que Adão estava só. Como assim? Gênesis 1 tinha acabado de fazer a mulher. Como que Gênesis 2 o homem estava só? Você percebe que não é uma cronologia? Então, por que a mentalidade hebraica é essa? Qual que é o tema de Gênesis 1? Criação. Como foi toda a criação? Desde o haja luz até a criação do ser humano, homem e mulher, que foi a última coisa que Deus criou, e aí encerrou. Quando nós chegamos no capítulo 2, o tema é ser humano. Como foi a criação e a história inicial do ser humano? Ah, sim, aí na questão do ser humano, Deus primeiro criou só Adão, deixou ele um tempo sozinho, depois fez a Eva. Então você percebe que o tema agora é outro, por isso que Deus está detalhando coisas que falou de forma genérica no capítulo anterior. Então sempre tenha isso em mente.
textos do Antigo Testamento e alguns do Novo, por exemplo, um livro de Apocalipse, que apesar de estar escrito na língua grega, foi escrito com cultura e estilo hebraico, Deus está mais preocupado com temas, não está muito preocupado com cronologia. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Vamos voltar lá em Gênesis 1. Ele começa a descrever a criação do ponto de vista do homem, o que importa para o homem e para este mundo material. Mas antes de criar esse mundo material, quando Deus fala ali, haja luz, Ele está trazendo aqui a luz física para esse mundo físico, está criando esse mundo físico. E antes disso, já existia a esfera espiritual, os céus dos céus, que Deus já tinha criado antes de criar a matéria. Então, antes de trazer à existência esse mundo material, Deus já tinha criado o mundo espiritual e já tinha criado os anjos. A existência dos anjos é anterior ao início dessa criação material. Em outras palavras, eles são mais velhos que o mundo. Tá? Quando o mundo foi criado, eles já existiam. Tá? Então, vocês têm que entender que antes dessa criação física, já havia sido criada uma criação espiritual. Uma dimensão espiritual, uma esfera celestial. Tá? E junto com ela, todos os seres celestiais que a gente chama de anjos. Tá? Quantos anjos existem? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes na nossa cabeça, a gente tem a falsa impressão, um conceito até um pouco infantil, vamos dizer assim, de que o céu é um lugar pequeno? Se eu perguntar para você assim, que tamanho você acha que é o céu? O céu é do tamanho de Belo Horizonte? O céu é do tamanho de Minas Gerais? O céu é do tamanho do Brasil? Instintivamente, a gente tem a tendência de achar que o céu é um lugar pequeno. Já parou para pensar nisso? Mas, vamos ver quantos anjos tem. Jó 25, 2 e 3 diz assim: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe a ordem nas alturas que a Ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? Jó, ele se questiona, será que é possível contar quantos anjos tem? Mais à frente, o Salmo 68, 17 diz assim: os carros de Deus são incontáveis, né? Aqui com o sentido de carruagens, né? São milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Então, milhares de milhares, em hebraico não tem uma palavra que quer dizer milhão. Então, quando quer falar milhões, ele fala milhares de milhares, que 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então, aqui o Salmo já fala milhões de anjos, né? Mas vamos continuar. Daniel 7:10. Diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Agora a coisa complicou. Quanto que é 1 milhão vezes 1 milhão? 1 trilhão. Então, a partir desses textos, nós temos embasamento bíblico para dizer que existe mais anjo do que gente, do que ser humano. Para você ter uma ideia. O céu é tão grande, a criação espiritual é tão grande, que possivelmente existem mais anjos do que seres humanos vivos hoje. Então, o primeiro mito que vocês têm que desmistificar: o céu não é pequeno e não tem pouco anjo. Tá? Provavelmente a esfera celestial é maior que a nossa. Por quê? Você já parou para pensar que no novo céus e nova terra, essa dimensão física vai se fundir e se juntar com a dimensão celeste? E nós vamos viver por toda a eternidade junto com os anjos? Então a dimensão espiritual tem que continuar cabendo eles que já estão lá, e mais todo mundo aqui. Então ela tem que ser maior do que essa. Concorda comigo? Então vamos prosseguindo. Outro texto aqui, Apocalipse 5:11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Então seguramente, irmãos, existem bilhões de anjos. Tá? Muitos e muitos anjos. E sobre a natureza dos anjos? Ok, o que nós aprendemos até agora?
Anjos são seres criados por Deus, foram criados antes da criação desse mundo físico, numa esfera espiritual, e agora nós temos que aprender como é a natureza dos anjos, porque a natureza deles é diferente da natureza do ser humano. Os anjos não são simplesmente seres humanos sem um corpo físico, eles têm uma natureza diferente, tá? E aqui não confunda ser humano com pessoa, tá? Os anjos são pessoas, mas não são seres humanos. Da mesma forma que nós também somos pessoas e somos seres humanos, não somos anjos. O que diferencia um ser vivo de uma pessoa? Já parou para pensar nisso? Por exemplo, por que um cachorro não é uma pessoa? Ele tem corpo, não tem? É um ser biológico. Por que o cachorro, o gato, o cavalo não é uma pessoa? Existem 3 características que tornam um ser vivo uma pessoa. Então, o primeiro é raciocínio ou intelecto, capacidade de raciocinar, de pensar, tirar conclusões. O segundo é sentimento ou emoção, capacidade de sentir, alegria, amor, ódio, tristeza e assim por diante, sentimentos. E terceiro é vontade ou volição, capacidade de fazer escolhas, tomar decisões, tá? Se um ser vivo tem essas 3 características, ele é uma pessoa. Por isso, os anjos são pessoas também, isso eu vou mostrar daqui a pouco, porque eles têm essas características, tá? Então, desde já, aprenda a separar o conceito. Pessoa não é sinônimo exato de ser humano. Ser humano é um tipo de pessoa, mas existem outros seres vivos que são pessoas e não são seres humanos, tá? Estou complicando demais, gente? Quem está entendendo aqui? Quem está conseguindo acompanhar? Amém. Glória a Deus. Então, primeiro, Salmo 104, verso 4. Faz dos espíritos seus anjos e dos clarões reluzentes seus servos. E esse texto vai ser citado em Hebreus, capítulo 1, verso 14. Os anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, entenda, anjos são seres espirituais. Em outras palavras, o que significa isso? Anjo não tem matéria, ele não é feito de carne e osso, nem de nada material, nem de nada palpável, tá? Porque a matéria foi criada nesta criação, para esta criação. Nós vivemos no mundo material, nós somos seres materiais, existimos no mundo material. Os anjos são seres espirituais, já existiam no mundo espiritual antes da própria matéria ser trazida à existência. Por isso eles não podem ser feitos de matérias, porque eles são anteriores à matéria, tá? São seres espirituais. Olha o que Jesus falou em Lucas 24, 39. Aqui é o Jesus ressurreto, quando aparece os discípulos, principalmente ali a Tomé, né, para comprovar, negando conceitos, por exemplo, dos gnósticos e dos kardecistas, de que o Jesus ressurreto teve uma ressurreição espiritual. O que é ressurreição espiritual? Isso não existe, porque a própria definição de ressurreição significa voltar à vida num corpo, tá? Quando alguém fala ressurreição espiritual, eu entendo isso que ele virou uma assombração, virou uma alma penada, virou um fantasma. Porque se continua existindo só em espírito, isso não é ressurreição, virou uma alma penada, virou um fantasma, não é? Então olha o que Jesus fala aqui. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então aqui Jesus dá 2 informações muito importantes. Primeiro, ele ressuscitou com um corpo de carne e osso. Um corpo material, foi para o céu assim, continua existindo assim e continuará sendo assim por toda a eternidade. Num corpo glorificado, imortal e indestrutível, mas de carne e osso. É um corpo que tem matéria também. E se Paulo, em 1 Coríntios 15, fala que na ressurreição nosso corpo será semelhante ao de Cristo ressurreto, significa que lá no céu a gente não vai virar um monte de fantasminha também. O nosso corpo ressurreto também vai ter uma parte material, também vai ter uma parte física, palpável, de carne e osso, talvez, não sei, outro tipo de matéria, né? E olha que bom, isso quer dizer que você vai poder continuar comendo.
né? Porque se você virasse um fantasminha no céu, você não ia poder comer. Você já viu aquela cena do Gasparzinho, que o fantasma come a comida assim, a comida passa direto e cai? Né? Se você virasse só uma alma, ia acontecer isso. Então, que bom que na eternidade a gente vai ter corpo, a gente vai poder continuar comendo. E não vai engordar, olha que beleza. Né? O que você comer vai ser transformado em glória automaticamente. Quando come, brilha, vai brilhando. Né? Olha que beleza. Né? E justamente por serem seres espirituais, e presta atenção aqui, irmãos, isso é importante. Você enxerga as coisas? Você está me vendo aqui? Você está vendo o meu óculos, meu paletó? Não, você não está me vendo. Você está vendo a luz que está saindo dessas lâmpadas, refletindo em mim e chegando até os seus olhos. E essa luz, quando entra nos seus olhos, o seu cérebro recebe essa luz, codifica ela como informação, e no seu cérebro transforma ela em imagem. Então você não vê as coisas, você vê luz. E qual é a importância disso? Quer ver a prova disso? Se a gente apagasse a luz, acabasse a energia elétrica, ficasse um breu aqui, todo mundo ia continuar no mesmo lugar. Por que a gente não ia mais ver nada? Porque não ia ter mais luz. Então a gente enxerga luz. E a luz é um tipo de energia desse mundo material. Quando Deus fala, haja luz, Ele criou a luz para que esse mundo material fosse visível. E por que a importância de entender isso? Você sabia que nós, e os seres humanos, considerando apenas no aspecto biológico, você sabia que nós somos o ser vivo dessa criação que enxerga a maior variedade de cores do mundo? Que a maioria dos animais, alguns enxergam cores que a gente não enxerga, mas a totalidade de cores, o que a gente chama espectro visível da luz, que são as 7 cores do arco-íris, né, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, só o ser humano enxerga. A maioria dos animais enxerga preto e branco, alguns tons de azul, alguns tons de marrom, alguns tons de vermelho, né? Pode enxergar assim com uma definição melhor que a nossa. Mas a variedade de cores é só o ser humano que enxerga, nessa totalidade. E mesmo nós, sendo o ser vivo que enxerga mais variedade de cores, a física já comprovou isso. Todas as cores que nós vemos correspondem a 5% de toda a luz que existe. Nós não enxergamos 95% da luz. Você sabia disso? Quer ver um exemplo? Você vai na praia, vai em algum lugar, você fica debaixo do guarda-sol, na sombra, e mesmo assim queima. E aí o que o pessoal fala? Que foi o mormaço. Não existe mormaço. Você sabe o que a gente chama de mormaço? São os raios infravermelhos da luz. Então, volta a pensar aqui no arco-íris. A primeira cor é o vermelho. Os tons que estão abaixo do vermelho a gente chama de infravermelho, porque está abaixo do vermelho. A gente sente eles como calor, mas é um tipo de luz. Os que estão acima do violeta, a gente chama de ultravioleta, que são raios que queimam a nossa pele, a gente também não vê. Então, o mormaço, na verdade, são os raios ultravioleta e são os raios infravermelho, que estão lá, refletindo, chegando em você e você não vê. Você sente como calor ou como a pele queimando. Raio X é luz, raio gama é luz. Aquele controlinho remoto, você aperta para a televisão, sai uma luzinha dali para chegar na televisão, mas você não vê. Sinal de internet é luz, sinal de Wi-Fi é luz. Sabia que se a gente enxergasse esse sinal de Wi-Fi, a gente ia estar vendo um monte de ondinha aqui saindo do celular de cada um? Tudo isso são tipos de luz, só que a gente não enxerga. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Os nossos olhos biológicos foram feitos para enxergar a luz dessa criação. E é por isso que, em condições normais, nós não conseguimos ver anjos, nem ver demônios. Porque eu acabei de falar para vocês que você não vê as coisas, você vê a luz que bate nas coisas, reflete nelas e vai para o seu olho. E a luz só reflete em matéria. Certo? Por que você não enxerga o ar? Porque a matéria está tão esparsa que já ficou invisível. Tá? Então, se o anjo não é feito de matéria, ele vai refletir luz? Não.
Se ele não reflete luz, você vai conseguir enxergar ele? Não. Então, uma outra coisa importante para você entender: os anjos não estão todos lá no céu e os demônios não estão todos lá no inferno, tá? O plano espiritual está sobreposto na nossa criação física. Os anjos e os demônios, uma boa parte deles está por aí, ó, andando na rua, espalhado, atuando, agindo, só que a gente não vê. E por que a gente não vê? Porque eles não são feitos de matéria, não reflete luz. Por que a gente não ouve eles falando? Como é que vocês estão me ouvindo aqui? Vocês estão me ouvindo porque o ar está vindo dos meus pulmões, passando nas minhas cordas vocais, causando uma vibração, e essa vibração dissipa pelo ar, que a gente chama de som. Então, o som só se propaga na matéria. Se um ser não é feito de matéria, ele vai propagar som? Não. Então, agora você está entendendo um pouquinho mais a natureza dos anjos. Eles são seres espirituais, e é por isso que a gente não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue tocar, porque eles não são feitos de matéria, pelo menos em condições normais. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Porque, olha aqui, por exemplo, em 2 Reis 6,17, Eliseu fez uma oração pedindo para que Deus abrisse os olhos espirituais do seu aprendiz ali, para que ele pudesse temporariamente enxergar os anjos. Olha aqui, e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eles estavam morrendo de medo ali da invasão de Senaqueribe, da Assíria, que estava prestes a atacar Jerusalém. E o Eliseu todo tranquilão, né? E o servo dele morrendo de medo. E aí ele fala assim: tá bom, você quer entender por que eu estou tão tranquilo? Senhor, abra os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo. E aí quando Deus abre os olhos espirituais, ele vê aquele exército enorme de anjos nas nuvens, assim, acima do exército assírio. E fala: está vendo por que eu estou tranquilo? Olha o tamanho do exército que está ao nosso favor. Eles não têm a menor chance. Mas isso foi uma coisa temporária. Então Deus, de forma sobrenatural, em momentos e condições específicas, pode sim fazer com que nós vejamos temporariamente seres espirituais. Tá? Mas isso não vai acontecer o tempo todo e não em condições normais. É por permissão de Deus, de forma temporária, numa situação específica. Tá? E justamente porque são seres espirituais, vamos pensar o seguinte: a grosso modo na biologia, por que tem que ter macho e fêmea? Tá vendo? Até uma criança entende as coisas de Deus. Nós somos seres mortais. Nós precisamos nos reproduzir para perpetuar a espécie. E isso com qualquer animal, com qualquer ser vivo. Aí eu pergunto para você: anjo morre? Anjo fica velho? Então, se todos os anjos que foram criados lá na eternidade passada ainda existem até hoje e vão continuar existindo para todo sempre, anjo precisa ser reposto para perpetuar a espécie? Não. E é por isso que os anjos são seres assexuados. E anjo não é nem macho nem fêmea. A aparência dos anjos relatada nos textos bíblicos está mais próxima do masculino do que o feminino. Quando as pessoas viram anjos na Bíblia, ele tem uma aparência semelhante à de homem, tá? Mas isso não significa que anjo é homem. Anjo não é homem nem mulher. Tá? Ele é assexuado e ele é de um gênero que não é nem masculino nem feminino, porque eles são seres espirituais. Eles são seres que não se casam, não têm nenhum tipo de relacionamento sexual, nem reprodução, nem órgãos genitais, nada disso. Eles não se reproduzem, porque são seres espirituais. Olha o que Jesus fala ali em Lucas 20, versos 34 a 36. Jesus respondeu: os filhos dessa era aqui, da nossa criação,
casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, a eternidade, o novo céu e nova terra, na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer. Por quê? Pois são como os anjos do céu. Depois, se você quiser, você pode ler o paralelo desse mesmo texto em Mateus 22, onde Jesus fala ao saduceu assim: na ressurreição seremos como os anjos que não se casam nem se dão em casamento. Tá? E a expressão bíblica dar em casamento, literalmente significa ter relações sexuais. Tá? No contexto bíblico é isso. Tá? Então, Jesus deixou bem claro que os anjos são seres assexuados, são seres espirituais. E é muito importante deixar isso bem claro, porque existe uma lenda judaica muito conhecida pelas pessoas, de que em algum momento lá no passado, antes do dilúvio, os anjos teriam achado as mulheres bonitas, teriam vindo aqui para a terra, tido filhos com elas, e foram seres híbridos que eram os gigantes, e que Deus precisou mandar o dilúvio para matar os gigantes. Tá? Isso é totalmente lenda, não tem embasamento bíblico, é baseado em lendas judaicas. E o que tanto Paulo quanto Pedro falam em sua carta? Não deis atenção a lendas judaicas. Ele estava se referindo a textos como esse, tá? Porque anjos são seres espirituais, assexuados, não têm capacidade de reprodução e não são nem macho nem fêmea, tá? Então, isso são lendas baseadas em mitologias sumérias e babilônicas. Não tem nada de Bíblia aí, tá? Aí o pessoal do seminário costuma me chamar de Gabriel, o destruidor de sonhos, né? Porque eu já estou destruindo um monte de sonhos que às vezes as pessoas tinham desde pequenininho. E olha que eu nem cheguei na parte ainda de anjo da guarda e tantas outras coisas que a gente vai ver, tá? Mas vocês vão pegando por aí. O que a Bíblia ensina muitas vezes é duro, mas é a verdade. Anjos são pessoas, são seres pessoais. Eles não são como animais, porque eles têm inteligência, sentimento e vontade. E eu gosto muito desse texto aqui de Lucas 1, 18 a 20, porque o anjo Gabriel, aqui o meu xará, ele demonstra essas três características no mesmo texto. Como vocês devem conhecer, Zacarias era um sacerdote, ele aparece então, quando ele estava lá no templo, fazendo o ofício de sacerdote, o anjo Gabriel aparece para ele, se apresenta e fala: eu sou o Gabriel que permanece na presença de Deus e vim te entregar uma mensagem. E aí ele fala: eis que a sua mulher, mesmo já idosa, ficará grávida, né, dará à luz a um filho, ele será nazireu desde o nascimento e deve se chamar João. Né? Olha que interessante, então ele tem inteligência, porque veio aqui e trouxe a mensagem, né? Aí, o que o espertalhão do Zacarias faz? Porque, fala a verdade, se aparecesse um anjo em glória para você e te entregasse uma mensagem, você ia duvidar? Ia. Eu não ia. Mas o que o Zacarias fez? Ah, minha mulher é idosa já, eu sou velho também, que ter filho, nada. Aí, desculpa parafrasear um pouco aqui, agora eu vou fazer no Evangelho da Quebrada de São Paulo. Tá? É como se o anjo Gabriel falasse assim: pô, Zacarias, você está me tirando? Eu vim do céu até aqui para te entregar essa mensagem, você vai falar na minha cara que é mentira minha? Você está tirando, não é possível um negócio desse. Aí, então, o anjo ficou bravo com ele, olha aí o sentimento. E aqui nós vamos ver a vontade. Com certeza essa terceira parte não estava no que Deus mandou fazer. Ele fez por conta própria. Ele falou assim, como você está duvidando da minha mensagem, eu vou fazer você ficar mudo. E você vai ficar mudo até o dia do teu filho nascer. No dia que teu filho nascer, você vai voltar a falar. Você vai ficar 9 meses mudo para largar de ser besta. Eu vim aqui, sair do céu para vir te trazer a mensagem e você me fala um negócio desse. Né? Então, a gente vê ele executando a vontade. Ali, foi decisão do Gabriel fazer isso. Né? Então, assim, aqui já tem um princípio. Se o anjo vir te entregar uma mensagem, aceita. Senão vai dar ruim para você. Tá?
E eu costumo dizer que foram os melhores 9 meses da vida da esposa de Zacarias. Imagina, o marido mudo, não pode falar nada, tem que ficar só ouvindo, 9 meses lá, né? E aí queriam chamar o filho de Zacarias Júnior, e ele, não, é João, pelo amor de Deus, o anjo mandou chamar João. Se eu não boto o nome certo, ele volta aqui e faz pior, né? Então, botou o nome de João, e aí ficou tudo certo. Então, a gente vê que os anjos são pessoas, são seres pessoais, não são forças inanimadas da natureza, nem nada disso, são pessoas, porém seres espirituais. A natureza deles é santa e poderosa, são santos. O que significa ser santo? A palavra em hebraico, kadosh, vem de separado, totalmente separado para Deus, consagrado a Deus. Em outras palavras, eles são funcionários de Deus em tempo integral. E o objetivo primário da existência deles é servir a Deus e cumprir as ordens. Anjos são soldados, eles cumprem missões que são dadas por Deus, tá? Então, eles são seres santos, separados para o serviço de Deus, e são seres poderosos, muito mais poderosos do que seres humanos. E aqui a gente consegue entender, por exemplo, por que a física fala que, em tese, nada consegue chegar à velocidade da luz, exceto a própria luz? Porque todas as coisas, por mais levinha que seja, tem matéria. Se tem matéria, tem peso, tem massa, vai ser atraído pela gravidade. Se ele pesa, não vai ter força o suficiente para que ele consiga chegar na mesma velocidade que a luz, porque a luz não tem peso, porque ela não tem matéria. É por isso que nada chega na velocidade da luz, né? E nós, como seres materiais, não vamos conseguir chegar nessa velocidade. Mas vamos pensar um pouquinho. Anjo tem matéria? Se ele não tem matéria, ele tem peso? Não. Se ele não tem peso, ele é afetado pela gravidade? Por magnetismo ou qualquer outra força da física desse mundo? Não. Então, em tese, um anjo pode se mover na velocidade da luz? Pode, ou até mais. Porque ele não tem as limitações dessa matéria. Justamente porque ele não é feito de matéria. É por isso que anjos são seres tão poderosos. Porque como eles não são feitos de matéria, eles não estão sujeitos às leis da física. Tá? Basicamente é isso. Olha um exemplo disso. Segundo Reis 19:35, um único anjo sozinho, numa noite só, poucas horas, matou 185.000 homens. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Lembra aquele exército enorme que o servo de Eliseu viu? Aquilo foi durante o dia. Quando anoiteceu, de todo aquele exército enorme, quantos anjos precisaram para destruir o exército assírio? 1, com folga. Então, aquele exército enorme foi só para demonstrar o tamanho do poder de Deus ali em cima. Para falar, está vendo esse exército aqui? Eu só preciso de 1 para derrotar o seu. Esses aqui eu estou só mostrando. Tá? Então, para mostrar a comparação do poder dos anjos em relação aos seres humanos. Tá? Como que está o tempo aí, pastor? 8h30, horário bom para terminar? Tá. Então, eu já falei um pouquinho sobre a natureza dos anjos. Recapitular rapidinho para vocês lembrarem. São seres espirituais, por isso, por definição, são invisíveis, inaudíveis e não palpáveis, tá? Intangíveis. Tá? Você não vai conseguir ver, nem ouvir, nem tocar um anjo, porque ele não é feito de matéria. E os nossos sentidos humanos só interagem com o que é material, com o que é feito de matéria. Você só consegue ver, ouvir, sentir, cheirar, provar o que é feito de matéria. Se não tem matéria, você não consegue interagir. Nossos corpos materiais foram feitos dessa forma. Tá? Também são imortais, nunca vão morrer, nem vão envelhecer, e assexuados, não são macho nem fêmea, não se reproduzem, não têm relações sexuais, nem órgãos genitais, nem nada disso.
são seres pessoais, são pessoas, não são energias, não são forças da natureza. E essas pessoas são santas, totalmente reservadas para Deus. Anjo não tira férias, gente. Anjo não tem escala 5x1, 6x1, não tem feriado. Eles trabalham para Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso há vários milênios. E tudo bem, porque como são seres espirituais, eles não cansam, não dormem, não têm fome, não tem nenhuma das limitações que nós temos, tá? São funcionários de Deus em tempo integral. Aí o pessoal já vai falar anjo CLT daqui a pouco, né? Então, agora eu vou entrar um pouquinho nas funções dos anjos, tá? Pastor, você acha que é uma boa a gente abrir para perguntas? Então, vou fazer assim, como essa parte das funções dos anjos já é assunto de amanhã, o que eu tinha para hoje aqui eu já concluí, eu vou abrir esses minutos finais para deixar, para vocês poderem fazer perguntas. Mas assim, lembrando, estamos na introdução ainda. Então, existe... Pois não, pastor? 5 perguntas, tá? Vamos limitar em 5 perguntas. Existe uma boa chance de o que você me perguntar são assuntos que eu ainda vou falar nas próximas sessões, tá? Então, para não consumir tempo com assuntos que eu vou tratar ainda nas próximas sessões, aí eu vou te dizer, vou falar isso na sessão tal, né? Então, vamos procurar nos ater a perguntas relacionadas a esses assuntos que eu tratei hoje, tá bom? Porque provavelmente de outros assuntos são coisas que eu ainda vou tratar nos nossos próximos encontros. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pode levantar a mão. Tem um irmão aqui, outro aqui. Como é que vai fazer? Vão levar microfone? Faz no gogó mesmo? Como é que vocês preferem? Ô, irmão, rapaz, significa então que os anjos são semi-eternos. Eles tiveram um princípio e não terão fim. Da mesma forma que nós. Né? Nós também temos essa mesma natureza. Nós tivemos um início e vamos existir por toda a eternidade, porque a nossa alma sobrevive à morte do corpo, continua existindo a morte do corpo, após a morte do corpo num plano espiritual, e na ressurreição receberemos um novo corpo glorificado e continuaremos existindo para todo sempre com ele. Então, a única diferença nesse aspecto entre nós e os anjos é que os anjos foram criados um pouco antes. Né? Mas nesse aspecto, nós também, nesses termos, somos semi-eternos, né? Tivemos um momento de início da nossa existência, mas nunca teremos fim. Quando a palavra diz o anjo do Senhor, é um anjo específico de Deus? Sim, e eu vou tratar amanhã desse ponto. Quando eu falar da hierarquia dos anjos, vou tratar do anjo do Senhor. Eu queria saber, a hierarquia dos anjos. É o assunto de amanhã. Tem muita pergunta, mas vou dar oportunidade. Joia. Aqui o irmão. Gabriel, você falou que os anjos são espirituais. E Jesus, quando ressuscitou lá com Lucas, quando ele fala para os apóstolos, né, que para o Dídimo, né, para o Tomé, para dizer, toca na minha ferida. Então, ele não sou espírito, ele fala. Então, quando a gente ressuscitar, a gente continua tendo um corpo glorificado, e vão ter os anjos, continuam sendo os anjos, e vão ter o povo de Deus que é glorificado. Porque Jesus comeu um peixezinho assado. Isso. Tá. Nós nunca seremos totalmente iguais aos anjos, tá? Nem na eternidade. Porque os anjos são seres puramente espirituais, só espirituais. Eles nunca vão receber um corpo material de carne e osso, tá? Nós, nessa natureza, temos corpos materiais, e na ressurreição, o nosso corpo glorificado, ele será uma mescla das duas coisas, tá? Nós continuaremos tendo uma natureza material, mas ao mesmo tempo teremos também uma natureza espiritual e não seremos mais sujeitos às leis da matéria, às leis da física. Por exemplo, Jesus, como que ele entrou ali na casa em que estavam os 12, se estava tudo trancado? Né? Ele atravessou a parede.
Então perceba que ele ficou intangível durante algum tempo, por vontade própria. Ele quis se tornar intangível por algum tempo, atravessou a parede e depois se tornou palpável de novo, tanto que Tomé tocou depois. Da mesma forma, quando ele caminhou com os discípulos até Emaús, chegou lá, ele celebrou uma ceia, comeu, bebeu e a comida não passou direto. Né? Quando ele sumiu depois, a comida não ficou na cadeira. Né? O corpo dele absorveu aquele alimento. Mas logo depois ele teletransportou, sumiu e apareceu em outro lugar. Então perceba que o corpo glorificado, ele continua tendo características físicas, mas ele é uma mescla e também tem características espirituais. E seguindo esse modelo do que a gente vê no Jesus ressurreto, provavelmente nós vamos ter o controle sobre isso, de poder romper as leis da física e da matéria ao nosso bel prazer quando a gente quiser, por causa do corpo glorificado. Por exemplo, vou especular um pouquinho. A gente vai voar? Vai poder voar? Vai. Vai precisar ter asa? Não, porque a gente não vai voar que nem passarinho. A gente vai voar porque, como o nosso corpo tem uma natureza espiritual, a gente vai poder desligar a influência da gravidade sobre nós a hora que a gente quiser. Isso vai fazer a gente voar. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Tá bom? Aqui, ó, a próxima. A minha pergunta era outra, mas só para completar isso que você falou, como que a gente realmente crê que nós vamos ter, assim, eu acho, por que nós temos que ter matéria, corpo, para comer, se isso faz parte desse mundo aqui? Por que no reino a gente precisaria de ter corpo, se quando a gente morre, a gente, né, vai para a terra, vira pó de novo, né? Criamos do pó. E ali a carne fica podre, os bichos comem. Para que eu precisaria ter ela no novo reino? Então, é boa essa pergunta, né? Ela já cai mais no campo da antropologia e da escatologia, mas é boa a pergunta. Não é por necessidade. Ninguém vai precisar comer. Nós já vamos ser seres imortais e se a pessoa nunca comesse, não ia acontecer nada. Ela não ia ficar fraca, nem doente, nem emagrecer, nada disso. Mas Deus, Ele valoriza a comunhão de se sentar à mesa. É por isso que Jesus instituiu o quê? O ato da ceia do Senhor, que a gente se reúne para comer, para uma refeição. Você já parou para pensar que Jesus poderia ter instituído qualquer outra coisa? A gente podia se reunir para jogar dominó, para jogar um bingo, para assistir um filminho, contar uma história, qualquer coisa. Mas Jesus instituiu que a gente se reúna para comer. E lá em Lucas 21, na última ceia, olha o que Jesus falou. Estava ansioso por celebrar essa ceia com vocês, e não voltarei a comer desse alimento até que o faça com vocês novamente no reino dos céus. Né? Então o próprio Jesus falou, estou comendo agora, vou jejuar enquanto estiver aguardando vocês, e quando a igreja se reunir comigo, nós vamos comer de novo lá no céu. Verdade. Né? Não é por necessidade, é pela comunhão, é pelo prazer de sentar à mesa e nos confraternizarmos. É por isso que Deus vai permitir que a gente possa comer no céu, mesmo não tendo necessidade disso. Por isso que é bom perguntar, tá vendo? Não vou embora com a dúvida. Agora é a pergunta que eu ia fazer antes. Você falou que os anjos são espírito, não são matéria. Por que o anjo, na Bíblia, fala assim, e o anjo apareceu para Maria? Não fala, o anjo falou com a Maria, o anjo apareceu. Você não falou que a gente só enxerga quando se há matéria? Por isso que eu disse, em condições limitados. normais. Porque isso é assunto de amanhã, mas eu vou antecipar um pouquinho. Isso tem tudo a ver com a missão do anjo. Porque quando Deus comissiona um anjo com uma missão, que para realizar aquela missão, ele vai ter que se tornar visível, audível ou até palpável, Deus confere temporariamente àquele anjo o poder de se materializar, para que ele possa cumprir a missão. Tá? Aí, tem mais uma aqui da irmã e acho que depois a gente encerra, né? Já é a última ali. Eu posso perguntar? Pode. Você falou que quando a gente for para o céu, a gente não vai ter asas. Então, os anjos também não têm asas?
Os anjos, tem anjos que têm asas, tem anjos que têm 2, tem anjos que têm 4, tem anjos que têm 6, e tem anjos que não têm asa. Existem vários tipos de anjo, anjo não é tudo igual. Aqui no mundo a gente não tem branco, loiro, moreno, japonês, negro, índio, tantas etnias. Os anjos também não são tudo igual, cada um é de um jeito. Tem anjo de todo tipo, tem anjo sem asa, com 2, com 4, com 6. Entendi, obrigada. Tá bom? A gente vai ver isso melhor amanhã. Até aqui para encerrar. Aqui, eu tenho me deu uma dúvida aqui, quando Filipe batizou o eunuco. Aí ele apareceu em outro lugar. Ele voou? O que ele fez? Não, ele foi, em termos modernos, teletransportado pelo poder do Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo pode teletransportar alguém também, se ele quiser fazer isso em alguma situação. A gente vê ali um claro exemplo de teleporte mesmo, tá? Pelo poder do Espírito Santo mesmo. Tá bom, obrigado. Tá? Ali a última, né? Aí a gente encerra. Então, eu vou trazer uma dúvida, porque desde criança a gente aprende que a gente tem um anjo da guarda, né? Que nos guarda, que nos acompanha. Eu queria saber se esse anjo, ele realmente nos guarda e em que momento ele pode desistir de fazer de nos guardar. Tá, isso é assunto de amanhã, mas eu vou dar uma palhinha. Tá bom. Primeira coisa, isso, presta atenção, entenda. Você não tem necessidade nenhuma de querer virar amiguinho do anjo. Tá? Primeiro, anjos não são nossos amigos. Provavelmente ele nem vai muito com a sua cara. Tá? Mas anjos são soldados de Deus. Ele vai fazer o que Deus manda. Se Deus mandar te guardar, ele vai te guardar. Não porque ele acha você a pessoa mais linda do mundo, mas porque Deus mandou. Tá? Então, é por isso também que não se deve nem pedir nada para anjo, nem intercessão de anjo, porque Deus não os anjos não fazem nada a nosso respeito por conta própria. Eles fazem comissionados por Deus, porque Deus mandou, e só vão fazer se Deus mandar. Então, eu ia falar isso amanhã, mas eu já antecipo hoje. O segredo é, fala com o chefe. Vai direto com o gerente. Não é para você ficar falando com o subalterno. Tá? Quem dá ordem é Deus. O que diz lá nos Salmos? Aos teus anjos dará a ordem. Está falando que é para você pedir coisa para anjo? Não, é para você pedir para Deus. Ele vai dar ordem aos anjos para te guardar, se for o caso. E a questão de anjo da guarda, se tem um para cada um, porque tem um monte de anjo, pode ter um para cada um. Mas eu vou só jogar a lenha na fogueira. Se um anjo, teoricamente, pode se mover na velocidade da luz, precisa ter um para cada um? Ou você acha que o mesmo anjo pode cuidar de centenas de pessoas, se ele quiser? Tem pessoas que dão mais trabalho para o anjo, né? O pessoal costuma dizer, né, que está dirigindo lá no carro, o lugar de trás do carro é para o anjo, né? Mas se passa de 120, o anjo pula fora. Né? E fica no carro só até 120. Passou disso, você está por conta própria. É isso aí, gente. O que eu tenho para hoje para vocês é isso. Amanhã nós vamos falar das funções dos anjos, os que os anjos fazem, o que eles não fazem, né, para a gente poder entender essa questão de como nós interagimos nesse plano espiritual. Também vou falar das tipos de anjos, categorias de anjos. A gente ouve falar tanto querubim, serafim, arcanjo, anjo do Senhor, exército do céu. O que são essas categorias? A diferença entre cada uma delas, dessas hierarquias, dessas patentes, o que cada um faz, tá? Todas essas questões nós vamos tratar amanhã, no culto de domingo pela manhã, tá? Eu vou estar à disposição de vocês ali na entrada. Recomendo que vocês deem uma olhada nos meus livros, em especial o livro Anjos, Demônios e Igreja, porque aqui o nosso tempo é muito resumido para que eu possa tratar em detalhes todas essas questões e com cada um dos textos bíblicos que embasam elas. Então, eu recomendo enfaticamente que vocês, se possível, adquiram principalmente esse livro, Anjos, Demônios e Igreja, para que vocês tenham o estudo completo em mãos, para que vocês possam ter como um manual mesmo. Tudo que você precisa saber, você vai lá, já vai estar na sequência, organizado por capítulo, por tema, mencionando cada um dos textos bíblicos que fala a respeito desses assuntos. Tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade, que Deus abençoe a todos, e a gente se vê amanhã pela manhã.
Deus abençoe vocês. Até amanhã.